As fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa inspiram muitas histórias contadas pelo povo catarinense. Algumas dessas histórias muitas vezes são contadas durante as visitas a essas fortalezas. Pode ser que você já ouviu algumas dessas histórias, ou talvez não. Portanto, convido você para conhecer algumas outras histórias contadas pelo povo sobre as fortalezas catarinenses. Uma das histórias mais contadas quando se visita a fortaleza de Anhatomirim é sobre um certo pé de araçá que existe na ilha, também conhecida como a Árvore dos Enforcados. Essa árvore rende algumas histórias. Era ali onde enforcavam as pessoas, os que não concordavam com a Revolução. Eu não conhecia, mas eu ouvi falar. Eu acho que lá existe. Dizem que os marinheiros ali eram desobedientes. Eles pegavam e enforcavam ali. Diziam que tinha um araçá lá, que eles enforcavam os negros. Dizem, nunca vi. Mas dizem que aquele araçazeiro verte sangue. A gente corta, a resina dele corre como sangue. Corria sangue quando eles cortavam o araçá. Um araçá que corria até sangue. Não é toda pessoa que vai lá e tira, não. Aquilo no araçá era uma nódoa vermelha que saía do tronco, que a pessoa ia apanhar o araçá, comer um araçá. Depois de barriga cheia, chegou ali, cortou com a faca, saiu alguma nódoa e o cara já imaginou que era sangue. E teve um senhor também que fugiu. Andaram atrás, pegaram, eles amarraram no pé de araçá esse senhor. Dizem que cortaram a língua dele, deram muita pancada, judiaram muito. As pessoas contam que apertavam nos braços e sacudia assim nas pernas, nos pulsos. Acabou morrendo ali. Ali mataram muita gente. Tem um rapaz lá que toma conta que não deixa ninguém lá no araçazeiro, porque é muito perigoso. E dizem que aquele pé de araçá, quando furava, dele corria sangue. Isso é história mesmo, que eu acho que não tem sentido. Mas o pessoal conta, tu fica acreditando. Na época, gente assim, gurizão, ficava ouvindo nas vendas, tu ficava assim, pô, como é que pode? E aquilo dava medo. A gente tinha medo de ir pra lá. Depois disso, nós constatamos que nada disso acontece. Isso aí é história pra chamar gente. Ainda mais agora que tem o turismo. Tem que contar uma mentira pra chamar a gente. Essas são algumas das histórias recolhidas durante a execução do subprojeto Resgate Oral, que tinha como objetivo recolher essas histórias contadas pelo povo sobre as fortalezas catarinenses. Infelizmente, nós não sabemos quem contou cada uma dessas histórias, porque não existe a referência das entrevistas citadas no livro. Apenas uma relação de pessoas que são mencionadas, que foram entrevistadas, mas no final do livro. Então a gente não sabe quem contou que história. Mas são histórias que as pessoas contam e que muitas vezes os próprios guias de turismo, durante as visitas às fortalezas, principalmente a fortaleza de Anhatomirim, acabam contando. Muitas vezes pelo interesse turístico de vender essas ideias, como algum dos depoentes falou, ou também porque faz parte da história, da cultura local, do folclore da ilha de Santa Catarina. O que não falta são histórias de aparições, de bruxas, de árvores que vertem sangue, enfim, de eventos sobrenaturais. E as nossas fortalezas são um cenário fértil para esse tipo de história, para aguçar a imaginação do povo. Principalmente por causa das mortes ocorridas nas fortalezas. Principalmente as execuções em Anhatomirim durante a Revolução Federalista. Aí sim existe muita história de assombração associada a essas execuções. Diariamente, após as 18 horas, a ilha é fechada à visitação,
permanecendo nela apenas 2 vigias e os guias turísticos. Naquele anoitecer de dezembro de 1990, um guia estava no trapiche, outro na casa da telegrafia e o terceiro na casa do comandante, com os vigias. Foi quando esse último sentiu vontade de ir ao banheiro. Embora haja sanitários próximos, dirigiu-se à casa da telegrafia, então exclusiva dos guias. Ao ultrapassar o novo paiol da pólvora, sua ânsia aumentou. Nesse momento iniciaram-se os risos às suas costas. Apressou o passo. À medida que mais rápido caminhava, mais altos os risos se ouviam. Novamente olhou para trás. Nada. Sua ânsia aumentava. Não se conteve e ali mesmo abaixou sua bermuda. E nesse instante explodiu uma gargalhada. Olhou outra vez para trás e nada. Nem havia como alguém o acompanhar escondido. De um lado, um forte declive. Do outro, uma colina com densa vegetação. Correu para a telegrafia. O guia que lá estava assim nos descreveu. Ele entrou aqui com uma tremenda cara de assustado. E quem será que poderia causar tais efeitos sobrenaturais? Eles achavam que era espírito ou coisa de gente mesmo que morreu naquela ilha e que tem por ali e aparecia. Eles achavam que era um castigo que dava para o pessoal, que a alma deles andava funcionando ali. Não sei o que aparecia. Por certo era o barulho de quem morria ali. Morriam como coitados, sacrificados ali, mal morridos. Morriam mal porque morriam castigados, enfesados da vida, talvez se praguejando ou praguejavam eles, qualquer coisa. Eu não sei se é porque o pessoal da geração passada ficava com a memória gravada naquilo que podia ser daqueles descendentes que tinham morrido, porque o medo quem faz somos nós, não é mesmo? Esses depoimentos foram todos gravados no início da década de 1990, entre 90 e 91. Naquela época ainda era possível escutar algumas dessas histórias, as pessoas compartilhando a sua visão de mundo, ainda muito no limiar da modernidade. As comunidades da ilha de Santa Catarina ainda tinham muito mais a ver com as antigas freguesias do que com os bairros que foram se formando a partir da década de 90 principalmente. Com o crescimento de Florianópolis dentro de um espaço limitado, que é a ilha. Aquelas comunidades onde todo mundo se conhece, todo mundo é meio aparentado, mas o fato é que a modernidade trouxe muitas transformações para as comunidades tradicionais da ilha de Santa Catarina e da região fronteira de Florianópolis. As estradas, as rodovias, a luz elétrica, a televisão, enfim, uma série de mudanças que fez a vida não ser mais do jeito como era, até pouco tempo atrás. Muita coisa boa chegou com a modernidade, muita coisa mudou para melhor, mas muita coisa também mudou para um outro sentido. Talvez tenhamos ficado mais pobres de experiências, de histórias de vida que têm um sentido. Essas histórias de aparição, de assombração, não são mentiras, não são lendas apenas. São histórias que fazem sentido para essas pessoas, que têm a ver com um certo imaginário, que tem a ver com a religiosidade dessas pessoas, que veem o mundo natural e o sobrenatural como uma coisa só. Que tem a ver com as festas, com as rezas, com as novenas, enfim, com todo tipo de expressão religiosa, que é também uma expressão cultural da ilha de Santa Catarina, tanto pela herança açoriana, como também pela herança africana e indígena, que transformou essa herança açoriana e faz a cultura ilhéu ser do jeito que é. E as nossas fortalezas são um cenário fértil para esse tipo de ideia, por esse encontro de diferentes grupos e histórias e gerações e tempos e que com certeza podem ser contadas.
principalmente pelo fato dessas fortalezas serem tuteladas por uma universidade, a Universidade Federal de Santa Catarina. Universidade essa que tem um museu, que tem um núcleo de estudos açorianos, que tem departamento e programa de pós-graduação em História, em Arquitetura, em Educação, em Antropologia, enfim, uma série de áreas que podem muito bem se apropriar desses espaços e fazer das fortalezas lugar de contar histórias. Não apenas contar, mas também de se ouvir, de se aprender, de se viver.